Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que já é o maior canal de experimentos de química de todo o lindo e maravilhoso e incrível estado do Espírito Santo. E no vídeo de hoje nós iremos explorar uma série de reações químicas que exploram os estados de oxidação incomuns da prata. A prata é um elemento químico metálico de número atômico 47, está presente no grupo 11 da tabela periódica e esse grupo também pertence aos elementos cobre e ouro. Ela é um dos chamados metais de transição, que são aqueles elementos químicos que estão naquela parte mais central da tabela periódica. E esses elementos de metais de transição, eles normalmente apresentam várias valências, ou seja, apresentam estados de oxidação, ou seja, os NOx, variáveis. Eles possuem vários tipos de estado de oxidação diferentes. Por exemplo, nós temos alguns elementos comuns como o ferro, que tem os NOx mais 2 e mais 3. Temos também o cobre, que tem o NOx mais 1 e mais 2. O ouro tem mais 1 e mais 3. Manganês tem os estados mais 2, mais 3, mais 4, mais 6 e mais 7. Porém, a prata, uma coisa curiosa é que geralmente ela apresenta apenas uma valência, ou seja, ela quase sempre em seus compostos apresenta o estado de oxidação mais 1. E esse estado de oxidação domina a química do elemento de uma tal forma que ele é geralmente incluído entre os elementos de NOx fixo. Por exemplo, nós podemos ver nessa tabelinha alguns elementos como os metais alcalinos terrosos, o zinco, o alumínio e o flúor, com a prata incluída entre eles como elemento químico de NOx fixo, ou seja, um elemento químico cuja valência nunca muda, é sempre a mesma. No entanto, a prata não tem realmente o NOx fixo. Na verdade, ela possui um estado de oxidação que é muito mais comum, que no caso é o estado mais 1, que é bem mais conhecido, e outros estados de oxidação que são extremamente raros e difíceis de serem obtidos. Eles são pouco estáveis, precisa de algumas técnicas especiais para serem obtidos, alguns reagentes específicos para que eles possam ser sintetizados, e é justamente isso que nós vamos fazer neste vídeo. Neste vídeo nós vamos explorar os estados de oxidação obscuros pouco conhecidos do elemento químico prata. Pois então a prata, além do estado de oxidação mais 1, que é o estado mais conhecido e mais estável, ela também possui os estados mais 2 e mais 3, sendo que o estado de oxidação mais 2 tem uma química mais ou menos semelhante ao cobre no estado mais 2, porque o cobre possui essa valência como a mais comum, enquanto a prata no estado mais 3 é semelhante ao ouro no estado mais 3. E esses dois estados de oxidação, eles são agentes oxidantes extremamente fortes que não podem ser obtidos normalmente em solução aquosa porque eles são tão fortes que conseguem oxidar a água produzindo oxigênio. Então, para poder obter esses estados de oxidação, eles podem ser obtidos apenas em alguns compostos sólidos, por exemplo, o difluoreto de prata, GF2, que é obtido pela reação direta de flúor com prata, ou então pode ser obtido em soluções aquosas, por exemplo, em meio extremamente ácido nós podemos obter o estado de oxidação mais 2, ou então na forma de alguns complexos nós podemos manter por algum tempo os íons de prata mais 2 e mais 3 complexados em solução aquosa. Caso contrário, esses íons oxidam a água e são reduzidos a prata mais 1 com liberação de gás oxigênio. Então, sem mais delongas, nós vamos mostrar agora a nossa experiência, no qual nós vamos usar um reagente especial, que é o persulfato de sódio, que é um agente oxidante forte o suficiente, que é capaz de oxidar a prata para além do estado de oxidação normal mais 1. Então, vamos logo para a nossa experiência. Para que essa reação seja possível, eu utilizei este reagente que é o persulfato de sódio, um agente oxidante bastante forte e que acabou de me chegar. Para essa primeira reação, nós colocamos um pouco de ácido nítrico concentrado dentro desse tubo de ensaio, uma certa quantidade de ácido nítrico, e em seguida nós colocamos um pouco de nitrato de prata sólido. Aqui nós temos o nitrato de prata comum, que possui a prata no estado de oxidação normal dela, que é mais 1. Essa reação deve ser feita no ácido nítrico concentrado, de modo que deve haver o mínimo de água possível no meio reacional. Então agora nós adicionamos o persulfato de sódio sólido também a essa mistura. O íon persulfato é um dos agentes oxidantes mais fortes conhecidos, e ele é um oxidante tão forte que é capaz de oxidar a prata a outros estados de oxidação acima do estado normal de mais 1. Aqui nós podemos observar uma mudança de cor na solução, que passa a uma cor marrom escura. Essa cor se deve ao íon prata mais 2 formado na reação química. O íon prata mais 2 é um agente oxidante extremamente poderoso, e ele existe na forma de poucos compostos apenas com elementos muito eletronegativos como oxigênio e flúor. Esse íon é instável em solução aquosa, pois ele rapidamente oxida
oxidar a água formando gás oxigênio e reduzindo-se de volta para prata mais 1. Esse íon só pode ser mantido em meio ácido extremamente concentrado, como por exemplo ácido nítrico e clorídrico concentrado, ou então em soluções de ácido fosfórico, com as quais ele forma um complexo estável em solução. E é essa reação que nós estamos realizando agora. Colocamos um pouco de ácido fosfórico, solução de nitrato de prata e persulfato. E nós podemos observar uma leve mudança de cor na solução, que passa a adquirir essa cor rosada, essa cor de malva. E essa cor se deve a um complexo entre os íons prata mais 2 e os íons fosfato. E agora na experiência seguinte nós vamos observar a instabilidade do íon prata mais 2 em solução aquosa. Nós diluímos a solução nítrica de prata mais 2 em água e nós podemos observar essa reação química. Podemos observar aqui uma efervescência, formação de bolhas de gás, e essas bolhas são gás oxigênio que são liberados na oxidação da água pelo íon de prata mais 2, que é rapidamente reduzido de volta para prata mais 1. E uma outra reação interessante consiste na reação entre essa solução de prata mais 2 com uma solução aquosa de hidróxido de sódio diluído, e nós podemos observar que imediatamente surge esse precipitado cinzento meio acastanhado. A reação normal que se espera é uma hidrólise do sal com a precipitação de um hidróxido ou de um óxido de prata mais 2. Porém, não é essa a reação que acontece. A prata mais 2 sofre desproporcionamento em meio básico, de forma que o precipitado obtido é um óxido misto de prata mais 1 e mais 3. E agora, na nossa próxima reação, nós iremos obter um complexo de prata mais 3. E para isso nós iremos reagir o nitrato de prata com excesso de solução de cloridrato de metformina e em seguida oxidar a mistura com persulfato de sódio. Essa turvação que nós observamos se deve ao cloreto de prata formado pela reação química dos íons de prata com os íons cloreto do sal cloridrato de metformina, que é o nosso reagente utilizado. A metformina é um composto orgânico do tipo biguanida, e esse tipo de substância forma complexos estáveis com prata mais 3 em meio básico. Então nós adicionamos aqui um pouco do persulfato de sódio, nosso oxidante, e agitamos a solução, e em seguida nós colocamos um pouco de hidróxido de sódio, que é a base que irá propiciar essa reação. Nós podemos observar durante a agitação do frasco uma leve cor amarela se desenvolvendo. Podemos observar aqui essa cor levemente amarelada que vai surgindo à medida que o frasco é agitado. Essa reação é lenta a temperatura ambiente, porém pode ser acelerada quando nós levamos o frasco ao aquecimento até a ebulição. E nós podemos observar aqui a cor amarelo laranja intensa do complexo de prata mais 3 com metformina. Esses complexos são raríssimos exemplos dos íons de prata mais 3 que podem ser obtidos estáveis em solução aquosa. E em nossa próxima experiência iremos obter um outro complexo de prata mais 3, neste caso usando a taurina, também chamada de ácido 2-aminoetano sulfônico, como ligante para a formação dos complexos. Colocamos aqui no tubo de ensaio um grande excesso de taurina sólida. Em seguida nós adicionamos um pouco de base, como por exemplo hidróxido de amônio, para poder desprotonar a taurina, que é um ácido, e assim obter um sal do ânion da taurina, ou seja, neste caso taurato de amônio. Em seguida nós adicionamos a solução do nitrato de prata, o qual inicialmente reage com cátion de prata formando uma solução incolor do complexo de taurato de prata. Em seguida nós adicionamos o nosso agente oxidante, a solução, e nós podemos observar inicialmente que parece não haver reação química, porém após levarmos a solução ao aquecimento por cerca de 2 minutos, nós podemos observar o aparecimento dessa cor amarela clara, a qual evidencia a formação de um complexo entre a taurina e o íon de prata mais 3 produzida na oxidação do prata mais 1 pelo agente oxidante persulfato. Esse complexo, no entanto, é menos estável do que o complexo correspondente de prata mais 3 com metformina, pois após cerca de 12 horas ele oxida a água ao oxigênio e é reduzido para um complexo marrom avermelhado de taurina com prata mais 2, ou seja, temos aqui a redução da prata mais 3 para prata mais 2. E aqui temos alguns dos compostos exóticos de prata para nossa comparação. Então, como nós acabamos de comprovar assistindo este vídeo, existem sim outros estados de oxidação da prata, além do estado mais comum e trivial de mais 1. A prata, para fins didáticos, é geralmente considerada como um elemento de inox fixo para facilitar o estudo da química, porém, embora sejam muito raros, existem sim alguns outros compostos desse elemento químico em outros estados de oxidação. No caso, além do estado mais 1, como nós vimos, a prata também tem o estado mais 2 e o estado mais 3. Porém, essas formas são agentes oxidantes muito fortes e eles são muito instáveis, de modo que é bem difícil de obter essas espécies químicas da prata. Geralmente elas só existem formando compostos com elementos químicos muito eletronegativos, como por exemplo o oxigênio ou o flúor.
Por exemplo, apenas alguns óxidos de prata, por exemplo, o Ag2O3, que é o óxido de prata mais 3, e o Ag4O4, que é um óxido misto de prata mais 1 e mais 3, nós podemos encontrar a prata formando esse tipo de inox incomum. Além de alguns compostos, como por exemplo o difluoreto de prata, AgF2, que é formado pela reação direta entre a prata e o flúor, e esses íons incomuns da prata, eles podem ser obtidos em algumas circunstâncias especiais, utilizando como agente oxidante, por exemplo, o persulfato de sódio, e utilizando alguns agentes complexantes para estabilizar esses íons em solução aquosa. No caso da prata mais 2, ela deve ser mantida em um meio fortemente ácido, contendo uma grande quantidade de ácido nítrico, sulfúrico ou fosfórico. O íon de prata mais 3, por outro lado, ele é estável mais em meio básico, e nesse caso, nós precisamos de certos agentes complexantes especiais para mantê-lo em solução, por exemplo, compostos do tipo biguanida, que são substâncias que têm uma estrutura parecida com essa que eu estou mostrando aqui, e no caso a taurina e alguns outros ligantes que contêm átomos de nitrogênio e oxigênio que podem manter o íon ligado e formando um complexo estável em solução. Porém, como nós podemos ver no caso do complexo da taurina, com o tempo ele lentamente vai oxidando a água, produzindo oxigênio, e neste caso, o íon de prata mais 3 que estava complexado se converteu para prata mais 2, e possivelmente esse íon de prata mais 2 vai continuar oxidando a água até formar o íon de prata mais 1 comum. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo também, acessem minhas redes sociais que estão na descrição de todos os vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!